Manicure iniciante. Se você tem esse problema com fiado, com clientes que pedem fiado ou querem pagar depois, fica nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Quando a gente está começando na profissão de manicure, é normal que a gente sinta insegurança, a gente sinta medo, a gente não tenha confiança de atender tão bem aquela cliente, e também por a gente não ter muitas clientes ou uma cartela de clientes fixas, é normal que a gente se sinta insegura em cobrar um valor justo, né? Porque a gente está começando, não tem experiência, não tem aquela firmeza que a gente precisa ter enquanto profissional, e isso é natural, não tem nada de errado nisso. E o que acontece muitas vezes é que muitas manicures iniciantes reclamam de clientes que pedem fiado, ou daquela cliente que vem e fala assim: vem, faz a unha e depois fala assim: eu vou pagar depois, posso pagar depois? Vou pagar tal dia, né? Isso é muito comum. E não só com manicures iniciantes, a gente tem vê também muitas vezes manicures experientes já, com mais de 10 anos de profissão, também tendo esse problema. A diferença é que a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo, com o tempo, a experiência, e a gente vai cansando também, se é um caso de uma pessoa que teve muito esse tipo de cliente, vai cansando. Então, pelo cansaço, a gente vai aprendendo a se posicionar e a exigir que as clientes respeitem nosso trabalho e paguem o valor justo e paguem na hora, não peçam fiado. Porque, gente, se você for num mercado, se você for numa padaria, qualquer comércio que você for, você vai ter que pagar na hora. Então, por que com a profissional das unhas tem que pagar depois ou tem que fazer fiado? Não tem justificativa nisso. Da minha experiência agora, e o que eu aconselho às manicures iniciantes: posicionamento. Às vezes vem aquela pessoa, aquele parente, aquele conhecido, e muitas vezes parece que é até de propósito, sabe? Por ele saber que você está começando, por ele não acreditar muito em você, ou também para querer se aproveitar da situação, porque, gente, infelizmente, o que mais tem são pessoas conhecidas nossas e muitas vezes parentes querendo se aproveitar da situação, né? Da situação com a gente. Então, nessas horas que a gente vê quem respeita nosso trabalho e quem não respeita, né? Quando você está começando, quando você está iniciando, porque quando você está estabelecida, por exemplo, eu tenho 10 anos de manicure, de profissão, tenho aquela cartela de clientes, já estou há tantos anos estabelecida, é mais difícil. Mas quando está começando, normalmente ninguém acredita, né? Então, assim, e as pessoas, embora não acreditem, querem tirar proveito da situação em benefício próprio. Então, querem fazer a unha de graça, E isso não acontece só com manicure, gente. Acontece com N profissões aí que eu conheço, gente que trabalha por conta, não só na área da beleza, tem esse problema também. Então, a questão é posicionamento. Quando a cliente chegar e falar, vamos supor, ela vem e fala: você faz fiado, você fala: eu não trabalho dessa forma. Por mais que isso te incomode, porque no começo a gente tem como eu falei, uma insegurança, e no começo isso vai incomodar, porque a gente vai ficar com medo de perder aquela cliente. A gente já não tem cliente quando você está começando. Aí a gente fala isso, dá a impressão que você vai perder mais uma, você já não tem quase nenhuma e vai perder mais aquela. Mas essa que está indo embora, se for o caso, não era para ser sua cliente, porque a gente quer só cliente boa, a gente não quer cliente que não respeite o nosso trabalho. Então a questão é posicionamento. Se a cliente falar: eu quero pagar depois, ou às vezes faz a unha e depois que termina fala: eu vou fazer o Pix depois, ou vem tal dia para pagar, você fala na hora: não trabalhe dessa forma. E caso esta pessoa não venha a pagar, por exemplo, ela fez a unha e só falou depois, aí ela não volta e você cobrou já, enfim, e ela não volta, não atenda mais. Simples assim. E se ela vier querer horário, você fala: não atendo mais, não tem horário. Se você ficar constrangida de falar: olha, não te atendo porque você não pagou o serviço da primeira vez, porque tem gente que é tão cara de pau, muitas vezes são pessoas conhecidas, que mesmo ela não pagando, ela vai vir depois de um bom tempo com a desculpa e de querer marcar o horário de novo. E ela sabe que ela não pagou, mas ela é tão sem vergonha que ela vai vir com aquela desculpa. Então você fala: se você ficar constrangida de falar: eu não te atendo porque você não pagou da primeira vez, você fala: não tem horário. E mesmo que você tenha o dia todo livre. Então, gente, é questão de posicionamento, como eu falei.
às vezes a gente tem medo, e é normal, comigo já aconteceu, não vou dizer que não. Às vezes a gente tem medo do posicionamento, de não ter, de perder, mas gente, aquela cliente, ela não é para ser nossa cliente, então a gente já não tem. Então você não vai perder nada se você agir assim. E olha só que engraçado, aconteceu uma situação comigo, fazia muitos anos que não acontecia essa situação. Semana passada veio uma cliente, eu vou dizer assim cliente, porque eu nunca tinha atendido essa pessoa. Mas eu conheço essa pessoa desde que eu nasci praticamente, porque essa pessoa conheceu minha mãe, tinha amizade com a minha mãe, ela mora uma rua aqui para baixo da esmalteria. E eu nunca tinha atendido essa pessoa. E eu já tinha acabado de fazer um spa dos pés numa amiga minha, que é cliente também, e já estava no final do dia, eu não ia atender mais ninguém. Só que aí quando minha amiga ia saindo, essa pessoa estava na porta. E assim, aqui, né, eu gravo assim, com vista para prateleira de esmaltes, mas na minha frente tem um vidro, então aqui na esmalteria é um vidro. Então essa pessoa, minha amiga, estava saindo, tinha acabado o spa dos pés, e essa pessoa estava no vidro olhando, porque tem um comunicado ali no vidro do horário de atendimento e tudo mais. Então essa pessoa estava bem ali na hora. E aí eu me despedi da minha amiga e ela entrou. E ela falou: Yara, tem como você fazer meu pé? Eu quero fazer meu pé agora, que não sei o que tem. Eu nem ia fazer, gente. Mas aí, como ela já estava ali, e ela é uma pessoa conhecida, embora eu nunca tenha atendido, eu falei: eu faço. Aí eu fiz. Aí chegou no final do atendimento, ela falou: Yara, eu vim aqui, eu tava passando aqui, daí eu quis fazer meu pé, eu vim de surpresa, eu tô sem cartão, sem nada, posso fazer o Pix pra você amanhã, que eu tô sem celular, tô sem isso e aquilo? Eu aceitei porque normalmente eu não aceito, eu falo: eu não trabalho dessa forma. Mas como ela era uma pessoa conhecida, e embora eu nunca tivesse atendido, e eu conheço desde a infância, e foi realmente de surpresa que ela veio, eu acreditei, né, que foi de surpresa. Eu falei: tudo bem. Aí ela foi embora, no outro dia ela não veio, nem sinal dela. Aí o que eu fiz? Quando tava dando mais ou menos umas 11 da manhã, eu mandei mensagem. Eu falei: olha, bom dia, né? Você veio fazer a unha aqui ontem, você falou que tava sem cartão, sem nada, não tinha como pagar porque foi de surpresa. Então eu quero receber esse valor porque eu não trabalho dessa forma, né? Eu quero receber o valor da unha porque eu não trabalho dessa forma, eu nunca faço fiado e eu só deixei você embora sem pagar porque você falou que realmente foi um imprevisto e eu acreditei. Então eu preciso de dinheiro, então faça favor, venha me pagar. Mandei essa mensagem. Aí ela ficou desesperada porque ela não esperava que eu fosse cobrar. Acho que também por eu conhecer há muitos anos, porque às vezes a pessoa é conhecida e ela acha que por ser conhecida ela pode fazer o que quiser com você. Ou que você vai aceitar, né? Na verdade não é nenhuma amiga, é uma conhecida, né? Se fosse amiga era pior ainda, porque se a pessoa é sua amiga e ela sabe que você tem essa profissão, ela tem que respeitar seu trabalho, entendeu? Assim como ela respeita quando ela vai num mercado, quando ela vai num comércio, ela respeita o dono do comércio e ela paga. Ela não sai sem pagar e não fica pedindo. Ou quando ela vai num médico, num outro profissional, ela paga. Então, assim, como eu estava dizendo, às vezes a pessoa conhecida, ela quer fazer você de boba, ou enfim, ela quer se aproveitar daquilo, porque ela acha que você, por ser conhecida, não vai cobrar. E daí, quando ela veio, gente, ela veio no mesmo dia. Né? Era quase 11 horas da manhã, eu cobrei, aí beirando a meio-dia, ela veio. Aí ela veio, ainda ela pagou no cartão, não foi nem no Pix. Ela falou assim: que ontem eu tava sem cartão, tava sem nada. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema, desde que pague não tem problema. Só que assim, eu já fiquei esperta também. Então, eu contei essa história até para servir de exemplo para vocês, porque eu não sou iniciante, já tenho muitos anos aqui atendendo, né, de profissão, e tive esse problema. Às vezes pode ser que aconteça, fazia muitos anos que não acontecia. Mas aconteceu. E aí ela pagou, ficou constrangida, ainda falou assim: desculpa, não foi minha intenção. Mas foi, porque se não tivesse sido a intenção dela, assim que ela tivesse chegado em casa, ou ela teria feito o Pix, ou ela teria vindo aqui no outro dia cedo, porque ela perguntou que horas eu abria. E eu falei que eu abria 9 horas da manhã que eu começava.
atender. Então ela poderia ter vindo, sendo que ela mora na rua. É uma rua aqui, gente. É uma rua de travessa aqui, ó. Eu tô nessa rua, tem essa rua da esmalteria, é nessa outra rua aqui. Então ela poderia ter vindo. E por que eu dei o meu exemplo? Porque às vezes você pode estar passando por uma situação assim, de pessoas conhecidas, e se você não se posiciona, se eu não tivesse falado nada, se eu tivesse ficado quieta por ela ser uma pessoa conhecida, conhecer minha mãe e ter me conhecido na infância, porque essa pessoa já é uma senhora, ela não é nova, né? Nada, não é em relação à idade que eu tô dizendo não, gente, mas eu tô dizendo assim, eu conheci ela, eu já nasci, minha mãe já conhecia ela, então assim, ela já é uma senhora, ela é bem mais velha que eu. E fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, a próxima vez que ela vier, eu vou falar pra ela: você quer ser atendida? Vai ser atendida. Você vai pagar na hora? Se ela falar não, eu não vou atender. Então é questão de posicionamento. Então é mais ou menos isso. Mesmo que seja de surpresa, como foi o caso aqui, esse caso que eu contei, ou não. Gente, esse vídeo ele ficou mais solto, assim, eu falando da minha experiência e tudo mais, ficou meio sem roteiro, mas eu acredito que tenha dado para entender. Porque nada é melhor do que a gente contar a nossa experiência e como a gente fez para resolver, como a gente agiu. E se essa pessoa, de repente, não tivesse vindo aqui me pagar, eu não ia atender mais. Eu não ia deixar de olhar na cara, não ia deixar de cumprimentar na rua, nem nada, porque eu não sou assim. Eu ia continuar cumprimentando normal. Mas eu não ia atender mais porque eu não sou obrigada. Então, a gente não é obrigada a atender uma cliente que não respeita o nosso trabalho. Então, por isso que eu tô falando nesse vídeo aqui, para manicures iniciantes, mas vale para todo mundo. Mas eu tô dizendo para iniciantes porque no começo é muito mais difícil. Foi para mim e eu acredito que seja para outras pessoas também, porque eu recebo relatos de manicures que estão começando e falam isso. Que tem medo, que isso e aquilo, que tem medo de cobrar. E, gente, cobrar é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Qualquer serviço que você preste ou produto que você venda, você vai aprendendo a se posicionar aos poucos. Pelo menos comigo foi assim, na prática que você vai aprendendo, porque você vai vivenciando situações que você vê que não tem como. Se você for muito boazinho, uma pessoa perceber uma insegurança sua em cobrar, ela vai querer se aproveitar, gente. E às vezes não é nem por maldade, é uma coisa inconsciente. Eu quero levar vantagem. Então eu tô percebendo a insegurança dela, aí eu vou me aproveitar dessa situação. Então se posicionem. O segredo é se posicionar. E a pessoa não cumpriu com o combinado, não atenda mais. Essa vai ser a punição dela e pode ser que ela arrume uma outra que ela consiga fazer de trouxa, mas você não. Você não atende mais, porque quem é seu cliente respeita seu serviço e seu trabalho. Porque isso é um trabalho, não é uma brincadeira. Ninguém tá brincando de manicure, de salão e nem de casinha. Né? Então, por isso que às vezes quando eu falo, né, que, por exemplo, como eu falei para essa cliente, ela se sentiu constrangida. Mas por quê? Porque ela tá errada. E eu tenho uma forma incisiva de falar. E aí acabou acontecendo isso. Então, gente, o vídeo é esse, ficou aí até um pouco longo, mas eu acho que deu para entender, sem muito roteiro, sem nada. Foi um vídeo mais solto mesmo. Mas o segredo é posicionamento. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma situação que você queira contar de alguma cliente, deixa aí nos comentários, já se inscreve aqui no canal. Esse vídeo me conta um pouco da sua história. E é isso, gente. Espero que tenha gostado, espero que tenha servido aí a minha experiência para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!